Bom, gente, primeiro, boa tarde, pessoal que está aí. Dizer que, infelizmente, né, eu tive que fazer essas alterações na programação que estava prevista para o grupo, para esse semestre, né? Foram duas transformações, duas mudanças que eu fiz na sequência, mas realmente estava difícil manter o cronograma inicial, tal como eu tinha imaginado, e espero que esse formato agora também, mais enxuto, né, só mais 2 encontros. Hoje a gente conversa sobre 3 capítulos do livro, que é o 7, 8 e 9, e daqui 15 dias a gente conversa sobre o livro inteiro e faz um balanço final. Faltam só mais 3 capítulos também, que são mais curtos, inclusive, então não vai ser uma carga de leitura assim, que vai pesar tanto para ninguém. Bom, aí, Otávio, tudo jóia? Enfim, então hoje a gente pode conversar especificamente sobre esses 3 e de uma maneira menos detida assim, do texto, mais livre, assim, a partir do texto, até porque não dá tempo da gente ficar seguindo página por página, etc. Né? Dos 3 capítulos, já adianto que o que me interessa mais, o que me interessou mais, que eu acho que vale a pena a gente se deter mais tempo sobre ele, é o último deles, o 9º capítulo, né, que fala sobre a malha de aço. Eu acho que ele coloca uma questão que, pelo menos a mim, assim, acho bastante interessante, a gente pode conversar mais sobre ela, e tem a ver, aliás, com um texto que eu escrevi recentemente, que eu apresentei aqui no Canadá, que eu até compartilhei com vocês essa apresentação, que foi, enfim, foi agora 2 semanas atrás. Bom, vamos começar, então, conversando primeiro sobre o capítulo 7. Bom, Isabela, bem-vinda aí também. No capítulo 7, o tema central é esse colapso do Estado, da economia e da sociedade, e a tese, que me parece e é uma tese que eu concordo plenamente com ela, a tese do Bernard Harcourt é de que há uma mistura entre esses elementos. Por um lado, há uma mudança radical naquilo que a gente entendia por Estado, sobretudo, né, vamos dizer assim, uma crise, uma erosão dessa instituição estatal, mas, por outro lado, há um fenômeno que eu acho que é ainda mais interessante de ser compreendido, que é uma mistura. As coisas são, ao mesmo tempo, do âmbito público e privado, são, ao mesmo tempo, de uma lógica estatal, mas comercial, são, ao mesmo tempo, conduzidas, né, essas formas de vigilância, são, ao mesmo tempo, conduzidas por agências públicas de segurança, etc., mas também por empresas privadas, por grandes corporações. Então, a ponto da gente não saber exatamente com o que a gente está lidando, ou seja, se trata de um agente público, um agente privado, se ele está a serviço de um Estado ou a serviço de uma corporação, a coisa é bastante misturada. Esse é o ponto principal, né? Ele começa o capítulo dizendo isso, né? Na economia digital, houve essa, digamos assim, mistura entre essas fronteiras tradicionais do que é o governo, o comércio e a vida privada, né? Tudo isso fica, digamos, misturado. Na página seguinte, o argumento é reforçado, né? O que nós estamos em face hoje é de uma coisa unificada, né? Um espaço único, né? Que foi unificado e mercantilizado, vamos dizer assim, né? E se tornou um grande negócio. O negócio da venda de dados e de informações sobre todos nós. E esse comércio envolve, né, uma vigilância intensa, né, massiva, e que envolve governos e vários tipos de mercados de ordem privada. Bom, então esse é o ponto, concordo, mas não sei se teria muito a dizer sobre isso. Ele apresenta vários dados que são importantes para a gente dar conta da dimensão que isso tem, e ele sustenta também que esse colapso dessas fronteiras entre o que é do âmbito do governo ou das empresas e tal, que isso dá origem a uma nova forma de poder, né, que estaria nascendo, emergindo dessa nova mistura. E também acho interessante pensar nesses termos, que a gente tem um novo modo de funcionamento do poder, que não é facilmente descrito como público ou privado, né? É uma mistura disso. Deixa eu ver o que mais para o meio desse capítulo, ele introduz a figura, né? Ele lembra da figura do Jeremy Bentham. Aliás, eu descobri que aqui na cidade que eu estou, no Canadá, em Kingston,
tem uma antiga penitenciária aqui, que, aliás, é a primeira penitenciária construída no Canadá, assim, nesse estilo moderno, que hoje é um museu, inclusive, e eu estou para visitar ela agora. Esses dias, eu conversando ontem, eu encontrei com o David Lyon aqui, fui na casa dele e tal, e ele ficou me contando que essa é uma das penitenciárias de modelo panóptico, assim, inspirada no modelo de Bentham e tal, foi construída, e foi a primeira do Canadá. Então vou lá, acho que vai ser a primeira vez que eu vou entrar no penitenciária panóptica. Espero não ficar nela, né? Só visitar, né? O problema panóptico é ser aprisionado lá dentro. Mas seja como for, vai ser uma visita, assim, é um lugar, diz ele que é meio, claro, né? Tem um impacto, assim, é um lugar meio sinistro, mas que é bonito, fica de frente para o lago, né? Vamos ver. Mas, enfim, ele lembra aqui do Jeremy Bentham e diz uma coisa que concordo plenamente, que o desejo de controlar é um velho desejo humano, né? O desejo de controlar as ações, etc. Agora, o que há de novo não é esse desejo de controlar uns aos outros. O que há de novo são as várias novas ferramentas, né? A capacidade que a gente tem de exercer esse tipo de controle hoje em dia, né? Então, se isso era um velho sonho para o Bentham, né? O sonho do Bentham era de uma sociedade completamente transparente, ou seja, na qual todas as ações dos indivíduos fossem plenamente conhecível, né? Fosse passível de ser observada, né? Então você tem essa figura, né? Para quem não conhece a imagem do panóptico, é uma torre central, né? Com células individualizadas e transparentes, ou seja, quem está na torre consegue visualizar todos os indivíduos que estão submetidos a essa estrutura, de modo que todos são transparentes, né? É uma estrutura de poder, a imagem do panóptico é essa, né? É a idealização de uma estrutura de organização social na qual existe um centro que vê tudo. Daí o termo panóptico, né? O olho que tudo vê, né? Você tem um poder que vê tudo. E aí todos nós, submetidos a esse tipo de poder, nos tornamos transparentes, ou seja, tudo que nós fazemos se torna objeto de uma observação, é passível de ser observado. E isso produz uma série de efeitos, né? Uma série de nas nossas ações, na relação de visibilidade, há uma simetria, ou seja, quem está na torre vê tudo que a gente faz, a gente não vê quem está na torre, nem sabe se tem alguém lá na torre, tem esse efeito que produz uma onipresença da vigilância, ou seja, como a gente nunca sabe se está de fato sendo observado, a gente age como se estivesse o tempo inteiro sendo observado, enfim, então tem uma série de efeitos. Mas é interessante se dar conta que naquele momento, né, essa estrutura, que é uma estrutura arquitetônica, ela expressa um ideal de controle, né, e de transparência. Só que as ferramentas eram muito limitadas, né? Primeiro você precisava confinar as pessoas num espaço, a célula, dentro de uma penitenciária, para submetê-la a esse grau de vigilância permanente. Hoje em dia não. Hoje em dia é como se nós dispuséssemos de ferramentas que permitem realizar o sonho panóptico, esse sonho do controle, da vigilância permanente de todo mundo, né? Fazer todo mundo se tornar transparente para esse poder. É possível fazer isso de uma maneira muito mais, digamos, sofisticada, muito mais curada do que era aquela coisa do vigia, né? Que fica numa torre observando os outros. Vamos pensar um GPS tracking, né? Um rastreador de GPS, ele é muito mais eficiente do que qualquer vigilância humana, né? Ele te dá um grau de precisão, todos os mínimos deslocamentos que o indivíduo faz. Enfim, então, e é possível fazer isso sem isolá-lo, sem encarcerá-lo, ou seja, a gente pode deixar os indivíduos ao céu aí, livre, né, digamos, circulando por aí e, ao mesmo tempo, absolutamente transparentes, né? Esse é um aspecto interessante dessa ideia de uma espécie de panoptismo generalizado, né? Ou seja, a gente não precisa de uma penitenciária para ter um grau de transparência que o panóptico idealmente oferecia, né? Então, acho que isso é interessante pensar, que você tem um velho sonho ideal de controle social que agora ganha novas ferramentas e adquire uma dimensão até então, enfim, que era impensável até pouco tempo atrás. E essa vigilância e essa transparência, a gente geralmente pensa na figura do Estado totalitário,
vigilante, mas é um equívoco, né? Porque o que esse texto está justamente sugerindo é de que existe também, é claro, o interesse estatal de controle, de vigilância, mas ele está intimamente ligado e funciona junto com interesses privados. Então, essa vigilância diz respeito a vigiar cada um de nós incessantemente acerca dos nossos padrões de consumo, né? Acerca do que a gente faz, o que nos interessa. Vamos pensar na Netflix, ela está nos vigiando o tempo inteiro, quais séries nós assistimos, quais produtos audiovisuais nos interessam, quais filmes nós começamos a ver e paramos, quais que a gente continua, qual série que a gente maratonou, qual que não, que a gente parou no meio. Tudo isso é informação que é utilizada, por exemplo, por essa plataforma para encaminhar novos conteúdos e para tentar, de alguma maneira, direcionar o nosso consumo audiovisual especificamente. Mas isso vale para todas as plataformas. Isso vale para a Google, quando ela filtra resultados de busca. Isso vale para o Facebook, quando filtra o feed de notícias. Isso vale para o Spotify, né? Enfim, vale para qualquer plataforma e tem uma dimensão, então, de uma vigilância onipresente e que está relacionada, sobretudo, à relação de consumo, né? Ou seja, de incentivo, né? E de tentar direcionar, de certa maneira, o nosso consumo. Bom, e outra coisa, né? Engano nosso imaginar que essas informações fiquem reservadas apenas a essas plataformas, né? O que existe é um complexo sistema de monetização de venda disso de diversas maneiras, né? Começar diretamente quando você contrata serviços dessas plataformas para direcionar publicidade, né? O que já é uma maneira de usar dessas informações por parte de terceiros, né, que contratam esse serviço. E é isso que faz eles ganharem um dinheiro, né? Agora, para além disso, existe a venda direta dessa informação também, né, para retailers, né, para essas redes aí de varejo, né, de supermercado, de venda de coisa e tal, que compra informações das pessoas para poder direcionar publicidade específica, né, e tal. Walmart, não sei o que, todos eles também estão comprando e vendendo informações em grande medida. Ok. Bom, então, em suma, esse capítulo aqui, a ideia é de que as fronteiras entre comércio, governo e vigilância colapsaram e as esferas estão cada vez mais convergindo, e hoje há uma coincidência entre essas diversas dimensões da produção, da exploração e da formatação, digamos assim, das nossas personalidades digitais. Esse é um ponto que é defendido aqui, tá? Estou seguindo bem rápido. E aí, no final do capítulo, ele vai trazer dados para a gente ter uma noção do tamanho que adquiriu esse marketplace for personal data, né? Esse mercado de venda aí, o mercadão dos dados pessoais, vamos dizer assim, né? Esse negócio de sair vendendo informações dos indivíduos. E aqui ele tem várias tabelas, né, trazendo dados sobre isso, sobre esses score, né, de consumidores, e que, enfim, várias outras práticas que nascem justamente dessa vigilância incessante dos nossos comportamentos, especialmente consumo. E aqui, no final desse capítulo, na página 207, ele cita o David Lyon, né, que é justamente o professor que eu acabei de falar, que estava com ele ontem, inclusive, e que me recebeu aqui no Canadá e tal, e que ele é citado aqui justamente porque ele defendia já, isso nos anos 90, que a vigilância, né, ligada ao consumo, né, é aquela que cresceu mais rapidamente, né, nos últimos anos, ou seja, a gente pensa muito na vigilância estatal, mas é que realmente ganhou mais fôlego, assim, impressionante nas últimas décadas, é essa vigilância relacionada ao consumo. E que ela teria ultrapassado, do ponto de vista de sua capacidade, da quantidade de dado produzido, de informação adquirida, ela ultrapassou em muito a vigilância dos estados na ação, né? Então, a gente fala muito da NSA, mas a gente esquece de onde que a NSA obtinha aqueles dados, da Google, da Microsoft, da Amazon, etc. Então, de grandes corporações privadas. Essa vigilância da Amazon, da Google, né, do Facebook, é ela, né, que é a grande, né, digamos, o que mais cresceu e é o grande motor dessa vigilância e está intimamente ligada a comportamentos padrão de consumo.
A gente sabe que tem, é claro que eles ganham dinheiro de várias maneiras, mas a maneira mais, digamos, tradicional deles monetizarem isso é publicidade direcionada. Ok, deixa eu ver o que mais desse capítulo, essa mistura do público e do privado, já foi mencionado. E, bom, acho que desse capítulo era isso. Alguém tem algum comentário sobre esse capítulo 7? A gente pode... aqui no finalzinho do capítulo tem uma referência que acho que vale a pena mencionar, quando o Bernard Harcourt está justamente tratando da NSA, e ele lembra que o Glenn Greenwald, que virou uma figura carimbada aqui no Brasil, mora aqui e tudo. E aqui não, eu não estou no Brasil, mora aí, onde vocês estão, mas o caso da Petrobras, que ele mostrou como que dados foram obtidos, ilegalmente, obviamente, de grandes negócios envolvendo a Petrobras, e que, obviamente, era de interesse de grandes empresas da área de petróleo dos Estados Unidos, e também uma vigilância do ministro de Minas e Energia do Brasil, e que os documentos, eles dizem aqui que os documentos da NSA mostraram que havia alvos bem definidos, e que envolviam não só a Petrobras, mas também companhias russas, a Gazprom, a Aeroflot, grandes empresas russas. Eu fico pensando que esse foi um escândalo tão grande, que envolvia diretamente o Brasil, a maior empresa nacional na Bolsa de Valores, que é a Petrobras, que foi prejudicada por essa vigilância, porque, afinal de contas, eles obtinham informação privilegiada para favorecer concorrentes da Petrobras nesse mercado internacional do petróleo. E aqui parece que não se falou muito sobre isso. No Brasil, as pessoas aceitaram essa vigilância como se fosse assim, não, os americanos estão aí vigiando mesmo. Enfim, como se não fôssemos nós os alvos, um dos alvos e prejudicados por essas práticas. Me lembro de que, na época, até teve um discurso mais forte da Dilma, que era presidente, não sei se você se lembra, chegou a se manifestar e tal, mas ficou barato, digamos assim, Ok. Então, alguém tem algum comentário ainda sobre esse capítulo, o 7, que é sobre essa relação mercado, Estado e tal? Acho que a gente pode passar mais rápido por ele, então, e para o 8º. O 8º é um tema que a gente já conversou várias vezes aqui no grupo, em diferentes perspectivas, que é essa mortificação do sujeito, do self, mas que aqui é tratado pelo Bernard Harcourt a partir de um referencial teórico um pouco diferente, que é o trabalho do Erving Goffman, que é um grande antropólogo, um grande pensador social, que, curiosamente, sim, na área do direito, da filosofia, ele é pouco lido. Eu mesmo nunca aprofundei o trabalho dele, eu só conheço muito por alto, assim, à distância, mas que eu sei que na antropologia, por exemplo, nas ciências sociais, ele é um autor assim, muito importante, muito lido, muito estudado até hoje, e que tem uma obra realmente importante. E a mesma coisa para o George Mead, também do interacionismo, que é uma teoria assim, que na área do direito e da filosofia, no direito quem estuda a teoria dos sistemas, o Luhmann e tal, talvez passe por ele, mas assim, a verdade é que ele também não é uma referência assim, tão grande. Eu mesmo também nunca parei para ler o Mead, mas, mais uma vez, nas ciências sociais, ele tem um impacto grande assim, na sociologia, sobretudo. Então, ele, basicamente, nesse capítulo, ele se vale, digamos assim, de autores que não são os meus, assim, o que eu tenho mais familiaridade com eles, mas isso é até interessante, porque ele trata de um tema que, na verdade, esses autores exploraram, mas que é um tema que ultrapassa muito assim, a obra deles e que é mais ou menos comum em vários outros pensadores, esse tipo de reflexão. E qual que é a reflexão? Bom, primeiro, a tese central é de que as tecnologias digitais, elas estariam moldando a nossa subjetividade, configurando, de certa maneira, dando uma forma específica, shape our subjectivity. Estão formatando a nossa subjetividade. Isso é uma tese muito comum, mas é preciso entender de que maneira exatamente, o que há de novo, porque aqui eles partem da ideia de que, olha, de certa maneira, nós sempre construímos a nossa subjetividade, nosso eu, sempre foi um construto, de certa maneira, que
passa pelo outro, né? Ou seja, sempre envolveu a interação com o outro. A gente nunca se constitui como sujeitos isoladamente, né? Ou seja, sem interagir com esse outro, digamos assim. E esse outro tem um papel fundamental, constitutivo naquilo que nós somos, né? Ou seja, a gente tem uma obsessão meio pelo espelho, né? Assim, a gente precisa olhar para o outro para ver a nós mesmos, e a gente se faz assim, a gente se produz assim. Aliás, tem um romance, né, só para dar um exemplo da importância disso, eu me lembro de um romance que eu li muitos anos atrás, quando eu estudava literatura francesa. É um escritor francês, qual que é o nome dele mesmo? Tournier. E ele tem um livro que chama, o título em francês é Vendredi ou les Limbes du Pacifique, né? Sexta-feira, os Limbos do Pacífico. Né? Sexta-feira, para quem não se recorda, é o nome do personagem que estava junto com Robinson Crusoe na ilha, né, lá em que ele fica e tal, que é um meio fictício e tal. Aliás, totalmente é uma ficção, né, mas enfim, é um personagem inventado. E o livro, ele reconta uma espécie de uma nova versão dessa aventura do Robinson Crusoe, só que é o Sexta-feira. E nesse livro, ao contrário do Robinson Crusoe, que é do Defoe, né, que é uma espécie de herói que consegue, né, digamos assim, sozinho na ilha, ele prospera, né, e ele é uma espécie de afirmação de uma visão de mundo individualista, né, de um sujeito autossuficiente, né, o Robinson Crusoe exemplifica isso. Nesse livro, o que acontece é o seguinte: esse indivíduo que está sozinho na ilha, ele vai escrevendo um diário, e o livro é como se fosse o diário desse indivíduo que está ali sobrevivendo sozinho no ilha. E com o tempo, o diário, o livro é muito interessante por isso, a linguagem vai ficando sem sentido, ele vai perdendo a capacidade de se comunicar, e o texto dele vai ficando uma coisa louca, assim, sabe? Ele vai enlouquecendo, a verdade é essa, né? E aí a questão é um pouco essa: o que acontece com a gente se a gente fica tanto tempo sem um outro com quem a gente comunica? É como se a gente começasse a inventar uma linguagem absolutamente privada, né? E a gente não tem o outro para para servir, digamos assim, como essa referência do que é o uso de uma palavra, do sentido das coisas, etc. Então você vai se envolvendo, no final de um tempo você está completamente enlouquecido, você perdeu a capacidade linguística, né? Você passou a falar uma coisa que não tem mais sentido, né? É uma experiência muito interessante esse romance, porque dá essa ideia, né, de como a gente precisa do outro, né, para manter, inclusive, isso, não só a sanidade, mas a capacidade mesmo da linguagem, como que ela tem uma dimensão interativa fundamental, constitutiva. Oi, Júlia, bem-vinda aí. Ok, então vamos lá, né, agora rapidamente também passar por esse capítulo, que eu quero falar mais do nono. Mas... Oi, diga. Só um dado, porque eu gosto sempre quando eu faço referência à literatura, e aí ele fez uma referência ao Kafka em um parágrafo, mas ao processo, né? Isso. E aí eu achei interessante, porque geralmente esse texto é para falar da burocracia, né? E aí ele pegou para falar dessa vigilância total e como é negativa, né? Esse eu que surge. E eu lembrando o final desse romance, né? É uma tragédia, né? Todo mundo que sabe tudo e a pessoa não sabe. Eu achei que essa chave, assim, ele não desenvolveu, mas em um parágrafo ali deu para dar uma releitura daquele romance interessante com essa chave, né? Eu também achei muito interessante. Não sei se você leu também o Castelo, que é mais ou menos uma continuação, assim, ou pelo menos vai na mesma direção do romance, né, do processo. Só que no Castelo, em vez do K, você tem o K, mas é basicamente o mesmo personagem. E eu acho o Castelo, às vezes, até mais, assim, eu acho mais engraçado, assim. É claro que é um humor super ácido, né? Enfim, uma coisa triste, assim, sinistra, né? Mas não deixa de ser engraçado. E de fato, eu acho interessante essa imagem, porque a gente fala muito do kafkiano, né? O processo, especificamente, a gente relaciona ao mundo da burocracia, né? Aquela coisa emperrada, e de fato tem isso no livro, né? Ou seja, ele está envolvido num processo que
a coisa não anda e tem um milhão de coisas acontecendo e é um universo completamente maluco. Mas, para além disso, eu acho que isso sim, eu acho que é isso que ele está retendo aqui, é interessantíssimo. O sujeito que se vê, e é o personagem, o K, né, que se vê envolvido nesse processo, ele é como se ele não conseguisse entender o que está acontecendo com ele, é uma maquinaria completamente sem sentido para ele, né? E que, ao mesmo tempo, o sufoca, né? Ou seja, ele percebe que o tempo inteiro tudo que ele faz está sendo percebido, está sendo registrado, está sendo levado em conta, mas ele nunca sabe por quem, de que maneira, como isso pode vir a prejudicá-lo ou não, se isso vai ser usado contra ele, o que ele tem que fazer, afinal de contas. Ou seja, é como se fosse uma situação de completa transparência, ou seja, você está completamente nu, exposto, todo mundo sabe o que você faz, e você não tem noção de como aquilo vai ser usado contra você. E você fica ali tentando lidar com uma situação que é absurda, né? E é um pouco isso, assim, a imagem dessa exposição nas redes sociais, e é como se você tivesse, e a imagem é kafkiana mesmo, tanto de grandes corporações que te observam incessantemente, você está exposto a elas, elas te manipulam de diferentes maneiras, direcionam o seu comportamento e você não sabe nem em que medida, né, aquilo está sendo feito com você, o que você pode fazer para evitar. Você não tem recurso nenhum contra isso, é a situação do carro, você é totalmente vulnerável, né, a uma maquinaria que é absurda e que é implacável, né? Então, tem um pouco, daí o romance, né, o processo tem um pouco isso, de vez em quando. Eu achei o paralelo muito bom, porque é essa a pergunta, né? O que surge, o que faz desses dados que a gente não sabe e fica... sabe alguma coisa, mas talvez não sabe tudo que está acontecendo. Eu acho que o paralelo é muito bom, né? Muito bom. É tipo isso, realmente interessante. Mas vamos lá, sobre o Goffman, né? Qual que é o ponto principal aqui? Bom, o ponto é de que nós, deixa eu ler aqui até essa frase aqui, é de que a relação com esse outro, né, forma a nossa subjetividade, forma os nossos gostos, prazeres, desejos, etc. É a base daquilo que nós somos, né, são as interações com esses outros. O Bernard Harcourt cita aqui uma série de pesquisas que foram feitas em escolas nas quais as crianças teriam sido submetidas a formas de vigilância, assim, de câmeras na escola, etc. Aliás, eu me lembro quando meu filho era... aliás, meu filho vai fazer 9 anos amanhã, né? O tempo voou, assim. Mas quando ele era bem novo ainda, sei lá, 3 anos, assim, 2 anos, que a gente estava escolhendo uma escolinha para ele, e lá em Belo Horizonte tinha uma escolinha, que era a Escola Santa Teresa, que era perto, eu morava no Santa Teresa, e lá a propaganda deles é que eles tinham câmeras na escola, para os pais poderem acompanhar os filhos e tal. Uma espécie de babá eletrônica, porque a gente já colocava em casa babá eletrônica, aí tem na escola, você vê do seu celular. Aí na hora eu fiquei assim, cara, eu não quero isso não, que inferno, né? A sensação foi essa, que o negócio é ruim para todo mundo, é péssimo para a criança. Eu fico imaginando que a escola é um dos poucos espaços onde a gente vai construindo a nossa subjetividade, tem um mundo próprio, que não é o mundo dos pais, não é o mundo da casa, você tem outras relações, outros amigos, você fala outras coisas, e a gente se constitui um pouco assim, sabendo lidar com ambientes diferentes, que a gente é em casa, que você é com seus colegas, não é? Agora, imagina você ter essa percepção de que tudo que você faz na escola, seus pais podem estar vendo também, né? O que você fez na sala de aula, sabe? O que você fez no recreio, sabe? Que inferno, né? E para os pais também, você ter essa possibilidade, deixa eu ver o que o meu filho está fazendo no recreio, não, para com isso, né? É melhor você não ter essa ferramenta na sua mão, porque é um negócio que só serve para você querer, sei lá, saciar uma curiosidade meio maluca de ver o que seu filho está fazendo, sabe? Deixa o seu filho viver a vida dele, né? Enfim, então eu nem coloquei ele na escola, porque eu fiquei assim, não, eu não quero ter isso não, eu não quero um lugar que tenha câmeras, não, que maluquice, né? E eu fiquei pensando também no professor, que horrível, né? O professor que trabalha nessa escola, eu não gostaria de dar aula com meus pais vendo a sala de aula, sabe? Enfim, então, assim, eu lembrei na hora dessa escola que tinha esse negócio.
E ele diz isso, né? Como o efeito que traz nas crianças é isso, como que a vigilância inibe eles, né? Mexe com eles, né? Faz eles perderem a autoestima, né? Uma própria percepção de si mesmos. Tem um efeito, assim... e tem uma outra coisa que é dita aqui que eu acho interessante, né? O sentimento de que eles não têm controle sobre si mesmos e de que tudo pode ser conhecido, é conhecido, né? Ou pode vir a ser conhecido. Ou seja, há um medo associado a essa completa transparência, né? Uma espécie de novo temor, assim, que eu acho que está ligado a esse novo tipo de conhecimento. Isso é uma coisa interessante, como que conhecimento é algo perigoso, né? Desde sempre parece que a gente tem essa percepção de que conhecimento traz sempre um conjunto de questões, assim, de problemas. Você vir a saber alguma coisa significa você assumir certos riscos, né? Você faz despertar certos perigos. Estou dizendo isso assim, lembrando de um mito fundador da nossa civilização, da nossa cultura, que está lá no Gênesis, né, na Bíblia, a história, né, da expulsão do paraíso, da expulsão de Adão e Eva, né, do paraíso, né? Tem várias leituras para isso, mas a mais comum é essa, né, de que ao comer do fruto proibido eles desejaram conhecer, né, ser Deus, né? Esse fruto dava a eles o conhecimento acerca do bem e do mal, né, a distinção do bem e do mal. E a partir do momento que eles comem desse fruto proibido, eles são expulsos do paraíso justamente porque eles perdem a inocência, né? Eles eram inocentes e viviam em harmonia com os animais, com a natureza, enquanto eles não sabiam distinguir o certo do errado, o bem do mal. E aí é mais ou menos como o estado de uma criança, por exemplo, que não tem essa capacidade, então ela age inocentemente. A partir do momento que esse é o caráter perigoso do conhecimento, a partir do momento que você sabe o que é certo e o que é errado, você não pode mais agir inocentemente. Você perde para sempre a inocência. E essa é uma coisa curiosa, né? Você não pode mais agir fingindo que não sabe. Porque agora você adquiriu esse conhecimento, você se torna, né, responsável, né, a partir de então, pela escolha que você faz, e não há mais inocência, né, e você é expulso do paraíso. Então, eu acho que esse mito é fundador, é interessante por isso, porque mostra uma certa desconfiança. Conhecer não é simplesmente um ganho, agora que bom eu conheço, não. É algo que nos modifica radicalmente e que traz uma série de desafios. Por exemplo, o que nasce com o conhecimento? A possibilidade do pecado. Ou seja, enquanto você era inocente, você não pecava. A pessoa que não conhece, não distingue, né, é incapaz de saber a diferença do bem e do mal, ela não peca, né? Então, a partir do momento que você adquiriu esse conhecimento, você se torna um pecador, o pecado original. Tá? Enfim, então, acho que tem um pouco a ver com isso, né? Ou seja, a partir do momento que a gente começa a expandir nossa capacidade de conhecer o comportamento humano, é uma série de novas questões que vão ser colocadas, né? E que fazem nascer novos transtornos também, né? Ligados a essa completa transparência. E me faz lembrar que na hora que o Bernard Harcourt, nesse capítulo, começa a falar que eu sei que o Google sabe, né? Ou seja, isso que cria essa obsessão da completa transparência. Ou seja, eu sei que tudo que eu faço a Google sabe, o Facebook sabe. Isso me fez lembrar uma certa paranoia que existe, né, em relação a essa percepção de um Deus onipresente que sabe tudo que você faz, né? Não sei se vocês conhecem a música do Raul Seixas, que chama Paranoia, né, e que trata disso, né? Tem um momento na letra que fala assim, né? Onde você for, Deus vai atrás. Deus vê sempre tudo que você faz, mas eu não via Deus, achava assombração e eu tinha medo, né? Não sei se vocês conhecem a música. Mas, enfim, tem essa coisa bem paranoica mesmo, saber que tudo que você faz está sendo visto por alguém, está sendo observado por alguém, né? Que alguém sabe tudo que você faz. Ok. E, então, esse conhecimento onipresente, a comparação, né, que ele encontra para isso é desse mundo kafkiano, né? E aí sim, a imagem de um lugar absolutamente sufocante, né, que não tem saída, né? Essa é a situação do personagem, do processo, né? Não tem saída, você está exposto ali, você é powerless, né? Ou seja, você é incapaz de fazer frente a isso, é indefeso, né? Vulnerável, e é um sistema que basicamente conduz a sua vida, sabe tudo sobre você e você é absolutamente vulnerável a ele e incapaz de fazer frente a isso.
Ok. Aí, na sequência do capítulo, ele vai se deter mais no Goffman, nessa estrutura da produção dos desejos, né, dos sujeitos, né, e vai dizer que esse processo aqui eu acho importante, né, destacar, né, como que esse processo de produção, mais do que simplesmente produzir um determinado tipo de conduta, o que está em jogo aqui é alterar, né, produzir uma alteração mais profunda na nossa subjetividade, e o lugar onde essa alteração pode ser assim, localizada é uma modificação dos nossos desejos, na estrutura do sujeito ele mesmo, e nesse domínio, vamos dizer assim, que é o domínio do desejo, o nível do desejo. Esse é um nível interessante, assim, o acesso a esse nível é uma coisa que até que em primeira pessoa ele é difícil de ser obtido, né? O que eu quero dizer com isso? Só para vocês entenderem, né? Qual tipo de controle que a gente tem sobre nossos próprios desejos? Qual a capacidade que eu tenho de desejar algo ou não desejar alguma coisa, né? De ser capaz de virar e falar assim, eu não vou mais querer tal coisa, eu não vou mais desejar isso, eu vou mudar o meu desejo. Quem é capaz, né? Por exemplo, tanto isso é definidor, constitutivo daquilo que somos, que, por exemplo, é um grande equívoco, né, que muita gente comete, infelizmente, pensar, por exemplo, a questão da constituição da sexualidade como sendo uma opção sexual, ou seja, como se o desejo sexual fosse fruto de uma opção pessoal, como se cada um de nós exercêssemos, tivéssemos essa autonomia, né, de conscientemente escolher que tipo de objeto de desejo eu vou ter. Eu vou desejar homens, vou desejar mulheres, vou desejar seja lá o que for. Né, como se isso fosse uma escolha pessoal, né, que é um exercício da minha autonomia. Né, todo mundo sabe que não é, que a origem desses desejos e o nível em que isso se constitui não é um nível de escolha consciente de cada um de nós. Né? A gente em grande medida, é arrebatado pelo desejo, né? Ou seja, ele nos arrebata, ele nos arrasta, ele nos leva. Né? A gente tem muito pouco controle sobre isso. Estou querendo dizer que agora eu tenho que saciar todos os meus desejos, sou incapaz de estabelecer qualquer freio para isso. Não se trata disso, mas se trata de entender que a produção do desejo não é uma escolha, né, consciente, meramente, né, determinada pelo sujeito. E é nesse nível, digamos assim, da produção e constituição dos desejos que a mudança está operando. Né? Na página 227, o Bernard Harcourt trata disso. Né? Ele diz aqui que o processo de subjetivação atinge, vai fundo, né, digamos assim, na estrutura do sujeito. Vai mais profundamente, digamos assim, do que o reino ideacional, o reino das ideias, né, do pensamento. Né? A noção, né, de falsa consciência não serve aqui, ou seja, não se trata simplesmente de produzir, né, uma ilusão, digamos assim. É preciso explorar mais esse universo, diz ele, em direção a regiões mais profundas do desejo, né? O reconhecimento de que são os próprios desejos que podem, em grande medida, estar sendo moldados nessa nova era digital. Né? Então, é disso que se trata, né? Na constituição de um novo desejo. Né? Nós somos investidos incessantemente em grande profundidade na nossa Constituição. E isso explica por que nós não apenas aceitamos o mundo digital, a vigilância generalizada, a intromissão desses gadgets, né? Não, a gente não apenas aceita, a gente deseja isso, a gente quer isso, né? A gente tem prazer com isso, etc. Né? Então, é todo um espaço, digamos, esse universo do share, do like, dos cliques, isso não é simplesmente uma coisa que a gente admite na nossa vida, a gente vive isso intensamente, com muito desejo, e isso tem um aspecto, assim, isso em grande medida digamos assim, recai sobre nós, mas nós nos tornamos escravos, em grande medida, do nosso próprio desejo. Né? Ou seja, isso produz em nós o desejo e depois a gente fica escravizado por esse próprio desejo que foi constituído. Ok, não, achei esse um ponto fundamental, né? Entender que a dimensão disso, a profundidade dessa produção, dessa transformação subjetiva e localizar isso no nível do desejo, eu acho interessante. E é importante para fortalecer a tese do livro, de maneira geral,
que a sociedade de exposição é uma sociedade na qual há uma adesão, digamos assim, dos próprios sujeitos intensa, né? Eles são partícipes, né? Eles são agentes desse mundo, né? A gente não é simplesmente vítima. A gente, nesse sentido, a gente é vítima porque o nosso desejo foi moldado, etc. Mas, assim, a partir de um determinado momento, a gente passa a agir intensamente em busca movido por esse desejo. Tá, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. E aqui, o final do capítulo, ele faz uma aproximação entre essa nova sociedade expositória, ou da exposição, com a ideia de instituição total, que foi trabalhada pelo Goffman. Só que a ideia é de que nós teríamos também dois tipos de sujeitos, assim como a gente tinha no panóptico, lá nas instituições totais, que é, de um lado, as subjetividades cativas, que são aquelas que se sentem impelidas, aprisionadas por uma nova lógica, que as pessoas se veem obrigadas a ter que usar smartphone, a ter uma página, um perfil no Facebook, etc. Essas são experiências de subjetividade cativas, mas, para além delas, existem o que eles chamam aqui de os guardiões da sociedade, que são aqueles que não apenas fazem isso, mas eles agem o tempo inteiro como se isso fosse o melhor a ser feito, como se não tivesse problema nenhum, né? Que o discurso dele não tem nada a esconder, né? São aqueles que, digamos assim, passaram pelo processo de mortificação de si e se transformaram radicalmente a ponto de se tornarem guardiões dessa nova ordem instituída. Ok, acho que sobre esse capítulo, acho que a gente podia ir logo para o 9º capítulo. Algum comentário, gente, sobre esse 8º capítulo? Vamos logo para o último, para o final. O último não, né? O último de hoje, que é o 9º. O título é esse, né, The Steel Mesh, né, a malha de aço. Achei um capítulo muito interessante, assim, né, bem melhor que os anteriores, pelo menos para mim pareceu mais interessante a leitura. E o argumento dele é de que há, na era digital, um contraste entre, de um lado, né, uma sociedade que é uma sociedade da liberdade, de cada um poder fazer o que quiser na rede, etc., e, ao mesmo tempo, uma sociedade também punitiva, uma sociedade que tem métodos ainda arcaicos de encarceramento em massa, etc., etc., né? E é preciso entender como que essas duas coisas acontecem simultaneamente, como que o mesmo lugar onde você promove uma ideia de ampla liberdade é também um lugar de maior aprisionamento, restrição, encarceramento, né? E a ideia dele é de que, de um lado, nós temos esses espaços digitais que são construídos, baseados na exposição permanente, etc., etc., e que envolve paixão, desejo, prazer das pessoas de compartilharem desse espaço, compartilhar imagens de si mesmas e viver dando likes e recebendo likes, etc. Esse é um aspecto da experiência contemporânea, mas então esse é o lado das fronteiras abertas, da experimentação, da liberdade, da expressão, da curiosidade, do voyeurismo, um olhando o outro e todo mundo exercitando, digamos assim, a sua liberdade. Mas, por outro lado, há também uma dimensão do confinamento, do sequestro, do isolamento, de cada um na sua caixinha, digamos assim, e de observações, de vigilância, de supervisão permanente, etc., né? Então, esse é o contraste que ele detecta, aí que eu acho interessante pensar que, de um lado, a gente tem o que ele chama aqui do free surfing, né, essa navegação livre na internet, e, de outro lado, confinamento, guardas e vigilância, nesse sentido mais arcaico, vamos dizer assim, tradicional. A nossa, então, ele observa, né, como que nos Estados Unidos, por exemplo, a democracia liberal é também esse país supostamente mais o país da liberdade, é também o que mais aprisiona, né? A gente sabe disso, a população carcerária nos Estados Unidos é gigantesca. Agora, de uns anos para cá, começou a haver uma inflexão, né, uma diminuição. É um dos poucos países, né, desses que encarceram em massa.
que não seguiu essa tendência e continua encarcerando cada vez mais é justamente o Brasil, né? Na contramão do que vem acontecendo, tanto nos Estados Unidos quanto na China, que eram também países de encarceramento em massa. Enfim, está aí uma coisa que o pessoal da criminologia vai precisar estudar e entender, né? O Brasil adora ficar na contramão, né? Ainda mais recentemente, a gente gosta da contramão, né? Todo mundo faz uma determinada política, por exemplo, de contenção do vírus, o Brasil adora ir na contramão, né? E no caso do encarceramento, acho que é disso que se trata. Na página 235, né, o Bernard Harcourt diz que nossa nova existência digital ela é acompanhada hoje por uma vertiginosa forma de controle analógico, né, e que é um controle massivo, arcaico, que envolve, né, uma encarceramento, em massa, de tipo ainda arcaico, massivo e racializado. É o que acontece no Brasil, em grande medida, né? A gente tem uma polícia extremamente desrespeitosa do ponto de vista dos direitos humanos, que encarcera em massa, e que tem um viés, todo mundo sabe, racial fortíssimo, né, nessas políticas de combate ao crime no Brasil. É surpreendente, do ponto de vista do Bernard Harcourt, como que essa nova transparência digital pode coexistir, né, tão perfeitamente assim com essas formas de punição, esse regime de punição arcaico, que é físico, né, bruto, daquela da ação policial ostensiva do encarceramento em massa. Ok, eu disse que esse é um tema que me interessa, porque não sei quem assistiu a apresentação que eu fiz aqui, mas eu tentei defender, eu entendo, assim, acho que esse é um tema interessante, que há uma mistura hoje de diferentes estratégias dentro de um novo regime de poder que funciona tanto positivamente quanto negativamente. Ele tem tantos instrumentos que são esses de produção de subjetividade, incitação a uma espécie de esfera da liberdade, da experimentação individual, guiado por um imperativo bem neoliberal, essa coisa do empreenda, né, vença na vida, etc. Mas, ao mesmo tempo, há também uma dimensão autoritária, punitivista, e que seria o aspecto mais negativo do funcionamento desse poder contemporâneo, que é negativo no sentido de que se vale de instrumentos de repressão, instrumentos punitivos, né? E aí entra o encarceramento, os genocídios, as ações policiais nas periferias do mundo, etc., né? E as duas coisas eu vejo como conjugadas, né? Ou seja, para manter uma certa liberdade para poucos, né? Para um grupo privilegiado, dos vencedores, dos consumidores, empreendedores, etc., para que esse universo, né, digamos assim, possa existir com segurança, você precisa eliminar ou controlar, pelo menos, toda essa massa indesejada, né, daqueles que passam a ser vistos como um resto assim, meio ameaçador, que pode comprometer essa ordem que se quer construir, etc., né? Então, eu vejo essa dinâmica, né? E essa é uma dinâmica que tem um fundo, assim, faz lembrar muito a lógica biopolítica, né? A biopolítica é isso, é uma política de produção da vida, mas em nome dessa vida que você considera digna, né, o cidadão de bem, né, o empreendedor e consumidor, em nome da proteção dessa vida, você precisa, muitas vezes, acionar, por meio do princípio do racismo, uma lógica guerreira. E a lógica guerreira funciona assim, né? Para prosperar, você precisa eliminar o outro, para que você vença, né, para que dê certo o seu projeto de sociedade, você precisa travar uma guerra e superar esse outro. Esse outro, ele é incompatível, né? Ou seja, ele é uma ameaça para o seu projeto de prosperidade, né, e de realização. Então, em outras palavras, a sua vida depende da eliminação do outro para ser vivida plenamente. Acho que essa é uma lógica muito claramente acionada de diferentes maneiras, né? Uma série de cálculos que são feitos para defender que, por exemplo, certas atitudes são consideradas benéficas, socialmente positivas, né, valoradas positivamente, enquanto outras são associadas como a empecilhos, barreiras para que a sociedade possa prosperar. E aí tem toda essa construção da figura não só do criminoso, do bandido, mas
Tem uma outra figura aqui no Brasil, eu acho muito interessante, que é a figura, além do bandido, a do vagabundo. O vagabundo é aquele que não contribui, digamos assim, para o avanço, para o progresso da economia, da sociedade. E não se enganem, né? Faz parte da categoria de vagabundos os funcionários públicos, os professores, os estudantes, é tudo vagabundo, né? Quem realmente contribui para o avanço da nação é o empreendedor, é aquele que vai fazer sua vida e entra num carro e vira Uber aí, né, e fica o dia inteiro rodando e que não depende do Estado e não quer saber de salário, carteira assinada, porque afinal de contas eu faço a minha vida, né, e eu sou meu próprio negócio, digamos assim, e quem não aceita essas condições está aí querendo privilégio, está querendo mamar nas tetas do Estado, né, está querendo alguma coisa dessa ordem, né? E esse grupo de vagabundos somos nós, né? Ou seja, que defendemos direitos sociais, defendemos garantias, aposentadoria, tudo coisa de vagabundo, né? Vai trabalhar, vai empreender e para de ficar querendo benefícios, né? Enfim, essa é a lógica, né? Em grande medida acionada, e eu vejo como que isso vai suscitando, né, na mente de muitas pessoas assim, uma percepção de que esses grupos, por exemplo, né, de professores e estudantes, eles passam a ser vistos em grande medida como inimigos sociais, como empecilhos para essa prosperidade que se promete numa sociedade só de empreendedores e de pessoas, digamos assim, que agora se libertaram dessas visões aí que só comprometem, né, o avanço da sociedade. Desculpa, tem uma parte nessa, eu acho que é na 37, que ele usou uma imagem que eu gostei muito, de usar a ideia do relógio como tornozeleira eletrônica, né? Então, essa é uma imagem que o Deleuze usa para fazer uma distinção em sociedade disciplinar para a sociedade de controle, né? Olha só, você saiu da disciplina, agora você é controlado ao ar livre, e aí eu acho que ele chega quase a falar assim, mas ainda é uma prisão. Não saiu da prisão, tornozeleira eletrônica ainda é uma prisão, mas agora com outra configuração, né? Das empresas. Aí eu fiquei assim com essa imagem desses aparelhos, né? Ele especificar, né, aquele reloginho ali como vigiando tudo, e me lembrou muito como Deleuze usa essa passagem, e agora ele retoma a mesma imagem, né, num outro lugar. Isso é uma ótima comparação que ele faz, também gostei dessa imagem. Enfim, o ponto dele aqui, né, anterior, é esse, de que é preciso se dar conta de que esse sonho, esse projeto de uma sociedade livre, digitalizada, com todo mundo consumindo e sendo vigiado online, etc., esse sonho ele está intimamente ligado também um projeto autoritário que se vale de meios repressivos, de exclusão, etc. Muitos de nós estão excluídos e devem ser controlados ou eliminados, porque eles constituem uma ameaça a esse projeto, né? Eles constituem um resto indesejável, né, digamos assim. Então, há diz ele, uma estranha convergência entre essas duas estratégias, esses dois regimes ou modos de funcionamento do poder, né, que é esse da liberdade, vamos dizer assim, deixa todo mundo empreender e consumir, junto com o outro que tem que dar porrada, tem que sentar o pau, né, tem que prender esse povo, né, tem que construir muros e muita gente vai ter que ser eliminado porque não dá, entendeu, para conviver com essa massa indesejada. E as duas coisas se casam, se convergem, né? Isso eu acho que é um ponto interessante. E além disso, né, além dessa forma arcaica, né, e repressiva de fazer o poder funcionar, né, e aqui no Brasil por meio da polícia, especialmente por meio do encarceramento, além disso, há um outro processo que eu acho interessante, aí tem a ver com o que o Rafael falou da tornozeleira eletrônica. O outro processo é como que
formas tradicionais de vigilância, que antes eram restritas a indivíduos que estavam submetidos ou condenados, né, aprisionados, ou então, mesmo quando não aprisionados, eles estavam submetidos ele era um custodiado, né, ou seja, ele estava numa liberdade assim ainda controlada, por exemplo, por uma tornozeleira eletrônica, etc., né? Então, essa figura do indivíduo que não está ali aprisionado numa instituição penal, mas que sai, mas ele é um custodiado, né? Ele está sob custódia ainda do Estado, cumprindo pena, por exemplo, domiciliar ou algum outro tipo de pena, e sendo vigiado, sendo supervisionado, não é? Essa condição, vamos dizer assim, ela se generalizou, essa que é a questão. Então, aquilo que antes era um instrumento de vigilância, de controle, dirigido a certos indivíduos, porque eles supostamente representavam algum tipo de perigo ou ainda estavam em cumprimento de pena, isso se tornou agora um mecanismo generalizado. Todos nós, a viver a liberdade da era digital, das redes sociais, significa, ao mesmo tempo, se submeter a esse tipo de vigilância. É como se todos nós colocássemos, ao colocar naquele Apple Watch, por exemplo, aquele relógio lá, todos nós é uma espécie de tornozeleira eletrônica, né? Porque, afinal de contas, agora todos nós nos tornamos rastreáveis, né? Todos os nossos deslocamentos, não só o deslocamento, várias outras coisas que a tornozeleira eletrônica nem registra, o relógio da Apple registra. Enfim, então, é uma série de controles e que faz parecer um pouco isso, que aquilo que antes era uma estrutura de punição, digamos assim, ela se universalizou. E aí todos nós agora somos objeto dessa observação e dessa vigilância. Há uma superação da prisão, num certo sentido, ou seja, a gente não precisa mais aprisionar para controlar os indivíduos, né? Os indivíduos, eles são vigiados ao ar livre, né, como você disse. Uma universalização do panóptico. É isso que o Rafael falou, né? Isso tem a ver com o texto do Deleuze, né, o pós-scriptum, sobre a sociedade de controle, porque é isso que ele fala, que a nova fase, né, o que ele chama de sociedade de controle, é aquela na qual a gente vai, digamos assim, derrubar os muros das instituições disciplinares, e agora a lógica disciplinar vai funcionar ao ar livre, né? Ou seja, ela não precisa mais do confinamento para ter lugar. Mas, de certa maneira, assim, tudo bem, o Deleuze diz isso no texto lá do pós-scriptum, mas o próprio Foucault diz isso no capítulo que se chama Panoptismo, que é um dos capítulos de Vigiar e Punir. Ele diz que o sonho da sociedade disciplinar, né, e o modelo, né, do panóptico, desde o princípio ele foi entendido como um modelo de organização social, ele não é um modelo arquitetônico exclusivo de uma instituição de confinamento como a penitenciária, ele é um modelo social. E desde o princípio, assim, o sonho era de que isso pudesse funcionar ao ar livre, né? Ou seja, que não precisasse da restrição da instituição profissional. Aquilo era simplesmente um instrumento em que eles dispunham no momento, mas o projeto é que isso se generalize, né? A intenção era que a lógica panóptica se generalizasse. E esses instrumentos digitais hoje permitem, em grande medida, a realização desse sonho, né, do panoptismo, né, do panóptico generalizado. E é isso, né, que o Bernard Harcourt diz, né, que o relógio da Apple funciona hoje como uma tornozeleira eletrônica, né? E, aliás, só passar a palavra para você, Otávio, eu me lembro recentemente a discussão que estava tendo sobre essa lei para poder controlar fake news e que chegou a ser aprovada no Senado ou na Câmara, não lembro, mas agora não sei o que aconteceu, parou de se falar sobre isso. Mas teve um período aí, no ano passado, que a coisa caminhou bem rápido. E nesse projeto, para poder permitir esse controle, havia a possibilidade de você fazer esse rastreamento de mensageria privada, né? Ou seja, no Facebook, no WhatsApp, aliás, você ser capaz de rastrear de onde, né, começou, né, quem foi o primeiro a postar um determinado conteúdo e que viralizou, etc. E isso porque a empresa, né, o WhatsApp, ela seria obrigada a guardar, né, as informações dos compartilhamentos internos a essa empresa por um período, acho que de até 6 meses, isso poderia ser requisitado pela polícia, então daria para fazer esses rastreamentos, né? Na época, eu me lembro que o representante do WhatsApp no Brasil
criticando, é claro, essa proposta, dizendo que seria, ele chamava isso, né, de uma tornozeleira eletrônica generalizada, né? E é um pouco isso, né? Você sai rastreando tudo de onde está vindo, etc., e ter isso como mecanismo disponível para a polícia, para qualquer investigação, né? De fato, é uma questão bastante intricada, assim, bastante curiosa. Otávio, você quer falar, Otávio? Boa noite, gente. Para você deve ser boa tarde, né, Marco? Mas, Marco, eu só queria tirar uma dúvida de um conceito lateral assim, que eu estava olhando esses dias, porque ele não apareceu tantas vezes aqui nas nossas discussões. Vocês estão falando de controle ao ar livre, né? O Lyon explora também muito essa ideia de uma vigilância digital mais relacionada ao consumo. Tem lá aquele conceito, aquela continuidade que ele dá para a ideia de parques temáticos, shopping mall no começo do livro. Aí eu estava pensando o seguinte, o que você acha do conceito de inteligência ambiental, assim? Até que ponto você acha essa ideia útil, assim, ou ela seria a sobreposição de alguma coisa que nós já estamos estudando aqui? A ideia da inteligência ambiental. Acho que isso não serve em algum... Mas do uso, né, desses instrumentos para construção de ambientes que seriam inteligentes, né, que seriam interativos, né, que reagiriam à nossa presença, por exemplo, né, que eu acho interessantíssimo. Aliás, é uma discussão, quando a gente fala de cidades inteligentes, né, smart cities, né, envolve esses ambientes que seriam inteligentes. O ambiente inteligente, né, só para as pessoas terem uma noção, parece coisa de ficção científica, mas é cada vez menos da ordem da ficção, né, cada vez mais uma realidade. Mas o pessoal que gosta de discutir muito isso é o pessoal da arquitetura, do urbanismo, especialmente, porque isso revoluciona assim, radicalmente a nossa experiência da cidade, do espaço público. Porque como que é a nossa experiência hoje de cidade, ou de um espaço público? É uma experiência comum, né? Ou seja, se a gente vai ao centro de Belo Horizonte, o prédio que eu vejo ali é o mesmo prédio que você vai ver, né? Se eu olho para um outdoor, é o mesmo outdoor que você vai ver. Se eu entro numa loja e tem uma propaganda, é a mesma propaganda que você vai ver, etc. Agora, imagina que o ambiente deixa de ter essa conformação que é a mesma para todo mundo e ele passa a ser responsivo, ou seja, ele interage com quem está naquele lugar, naquele momento. Então, vamos imaginar que o que você passou na frente de uma loja, apareça uma propaganda para vender o tênis que você costuma consumir, e aquela propaganda apareceu porque você está ali, né? E, de alguma maneira, há naquela loja um sensor que detecta a sua presença e dirige uma publicidade para você, né, naquele momento, porque você está passando na frente da loja, não é? A experiência da loja muda radicalmente, percebe? E cria um mundo que é um mundo muito estranho, que é um mundo responsivo, ou seja, a sua presença altera o espaço onde você está, porque o espaço vai sendo moldado em função das pessoas que estão ali naquele momento, não é? Então, o seu mundo passa a ser diferente do meu, olha que coisa curiosa. A sua experiência da cidade passa a ser diferente da minha. As coisas que aparecem para você quando você circula no ônibus não são as mesmas que vão aparecer para mim, não é? A maneira como um funcionário vai se dirigir a você não é anônima mais, porque o funcionário sabe que é o Otávio que está entrando na loja e que ele tem interesse por, sei lá, mangai. Então, na hora que você entra na loja de livros, por exemplo, chega um funcionário para você e diz, olha, está em promoção, sai um lançamento do mangá e tal, você gostaria de ver? Enfim, que experiências, que tipo de experiência é levar, essa é a ideia da internet das coisas, é levar para a nossa experiência física, né, andar na cidade, por exemplo, algo da lógica da personalização, que a gente já conhece na Google, por exemplo, ou no feed de notícias do Facebook. Todo mundo sabe que quando a gente faz uma pesquisa na Google, a informação que chega para mim não é a mesma que chega para vocês, depende dos nossos rastros digitais, ou seja, das pesquisas que a gente fez anteriormente, do que a gente clica ou não clica na internet, etc. Isso modifica o nosso perfil e altera o resultado da busca que a Google vai entregar para cada um de nós. Isso é uma estratégia de personalização, né? A mesma coisa o Facebook, todo mundo sabe que o feed de notícias não é o mesmo, né? Depende de uma série de fatores. E aí a cidade passaria a agir da mesma maneira, né? Porque quando a gente pensa em espaço inteligente, as pessoas pensam só assim, você chega em casa, o portão da garagem abre na hora que você vai aproximando,
a porta da sua casa já abre, a geladeira já coloca a cerveja na temperatura que você gosta, o café, a cafeteira já começa a fazer café de manhã, porque do jeito que você gosta, e aí você tem esse mundo meio estranho, né? Você levanta da cama, o despertador tocou, você já chega lá na cozinha, seu café está pronto do jeito que você gosta, você chega na sala, a televisão já liga, já é o programa que você quer assistir, e enfim, e você parece que você não precisa mais pegar o controle remoto, você não precisa mais apertar o botão da cafeteira, você não precisa mais acionar a entrada da garagem, porque o espaço vai se conformando, né, digamos assim, à sua presença, ele vai se adaptando, ele sabe, né, basicamente que você está ali, o que você quer. Parece confortável, mas, por outro lado, é um mundo meio muito estranho. A experiência da realidade muda radicalmente, né? E aí traz uma série de outras questões, né? Esse conforto traz junto, parece que uma perda de uma experiência em comum, para começar, uma perda de uma certa experiência de mundo, né? Que até hoje foi a nossa experiência, em grande medida, né? Em comum, né? Ou seja, compartilhando um mundo que é o mesmo para todos nós. E eu não sei o impacto que isso pode ter, mas, assim, certamente algo a ser muito profundamente entendido, né? E só um experimento disso, né, de ambientes inteligentes, que já existe, nesses parques temáticos. Eu me lembro que tinha um projeto na Disney, que as pessoas recebiam uma espécie de bracelete, né, tem a ver com o tornozeleiro eletrônico. É um negócio que cada visitante recebia, e aquilo, obviamente, os funcionários do parque tinham um controle melhor. Por exemplo, vamos supor que eles sabem que tem mais gente nesse momento em tal área, então eles deslocavam, supostamente a função essa, deslocar o pessoal, né, os funcionários, para ficarem naquela área, porque ali tem uma demanda maior. Por exemplo, aquela lanchonete está cheia, aquele restaurante está lotado, aquele outro está vazio, então eles têm esse controle, né, do fluxo das pessoas ali. Mas, além disso, tem também uma tentativa de atender personalizadamente, né? Então, imagina que, por exemplo, eu coloco o bracelete, eu sou um brasileiro, eu sou identificado como tal, e na hora que eu chego no restaurante, a pessoa já me recebe em português. O que você deseja, né, para almoçar? E aí eu converso em inglês nos Estados Unidos, porque eles vão colocando, porque eu estou num grupo, numa excursão de brasileiros, e aí todo lugar que a gente vai, todo mundo fala português. Eu fico imaginando essa pessoa voltando para o Brasil e falando assim, cara, lá nos Estados Unidos todo mundo fala português. É impressionante. Mas é isso, né? Uma lógica de você não viver nos Estados Unidos, você viveu uma experiência completamente artificial, personalizada, que foi entregue para você, digamos assim, para o seu conforto. E é isso, a sua experiência do parque de diversões, né? Só que imagina isso generalizado. Agora você anda pela cidade, você vai na China, você vai comprar um agasalho, né? Parece uma publicidade para você em português lá na China. Enfim, é um negócio meio bastante, né, estranho da gente imaginar. Bom, não sei se era disso que você estava falando, Otávio, mas isso eu acho que é uma questão assim, muito interessante. Não, muito contemplado, Marco, obrigado. Eu acho que eu lembrei de inteligência ambiental, porque vocês estavam falando lá dos braceletes, aí eu lembrei na hora do seu artigo, lá quando você cita o Saddam, justamente no exemplo do parque temático, lá acho que é um parque do Facebook com a Coca-Cola em Israel, um negócio assim, mas tem outros parques também. Agora, eu tinha gostado do conceito, só queria certificar assim, o quanto seria interessante para nós aqui, se não seria uma sobreposição a outro conceito, enfim. Eu acho a ideia interessante porque meio que promove uma espécie de diluição dos algoritmos no espaço, né? E acho isso legal. Travou? Eles ultrapassam a ideia do cyberspace, né? Ultrapassam a ideia do online, né? Se torna, o mundo offline se torna etiquetado também. Eu acho que o Otávio congelou ali, eu não sei se caiu a conexão dele. Bom, pessoas exóticas vão trocar bracelete. Tem a experiência de um... como é que é a experiência de um japonês aqui, né? O cara vem falando em japonês. Ok. Bom, oi. Eu congelei aí, eu estava te agradecendo só pelo exemplo. Eu vi que você congelou, mas não sei se você escutou, mas assim, é isso. Bom, o outro que eu estava dizendo, então, acho que são dois movimentos. Assim, por um lado, o argumento do Bernard Harcourt nesse capítulo é de que convive formas novas de funcionamento do poder, que estimulam as pessoas a
experimentarem, agirem livremente como consumidores e empreendedores, junto com formas antigas e arcaicas de aprisionamento e repressão. E, para além disso, as formas tradicionais de punição, elas tendem a se generalizar, as formas de controle, vigilância, supervisão, etc. Né? Todos nós nos tornamos, em grande medida, né, o termo que ele usa aqui, né, parolee, né? Nós nos tornamos custodiados, nós nos tornamos pessoas em liberdade, como é que a gente usa o termo em português mesmo? Liberdade, uma espécie de semi-liberdade, né? Um regime, digamos assim, no qual todos nós estamos expostos e submetidos a algum tipo de controle, não é? Isso se generaliza. Isso não é mais uma liberdade cerceada de alguns, né, ou limitada apenas para alguns, mas isso é uma condição generalizada. Então, o argumento dele é esse, né, de que esse mundo livre das tecnologias digitais é cada vez mais também um mundo de supervisão correcional, né, ou seja, de uma ação que é tipicamente disciplinar, que é aquela de baseado, por um lado, na vigilância permanente e, por outro, no que o Foucault chama lá em Vigiar e Punir, das microsanções, que é essa lógica correcional, ou seja, a cada pequeno desvio, uma pequena sanção para te colocar de novo no eixo, né, digamos assim, te colocar no lugar. E a gente está o tempo inteiro assim, né, sendo conduzido. A gente não percebe isso, né, e essa é a lógica disciplinar, a gente não percebe como uma punição, porque isso não tem uma forma de uma opressão, assim, de uma imposição, não, isso tem a forma de um direcionamento sutil, digamos assim. O tempo inteiro você é instado, estimulado, conduzido, levado a um determinado tipo de comportamento. E a maneira, por exemplo, um exemplo óbvio disso, né, de como estimular certos comportamentos e vincular isso a algum tipo de controle, de vigilância. Vamos pensar nessa coisa agora de você entrar numa loja e a pessoa te pedir o CPF, não é? Há pouco tempo atrás seria impensável, né? Você entra numa farmácia, a pessoa quer saber seu CPF, né? Mas hoje isso vai cada vez mais se popularizando, né? E é sempre isso, né? Não é que a loja, não é que você é obrigado a fazer isso, mas se você não fizer, você vai perder uma promoção, você vai abrir mão de um benefício, você poderia ganhar isso e aquilo, não sei o quê, e no final das contas você está lá cedendo o seu CPF e o raciocínio da maior parte das pessoas deixa, o que tem de saber meu CPF, deixa eu comprar logo 2 sabonetes pelo preço de um aqui, né? E meu CPF é tal, né? E pronto, né? E com isso você está se expondo e tal, né? E, enfim, isso de diversas maneiras. O CPF me parece a forma mais óbvia, né? De vincular, né, determinados consumos com vigilância, né? Com controle. Deixa eu ver o que mais desse capítulo aqui. Aqui, essa parte toda aqui ele vai mostrar, né, que isso acontece não só na lógica do consumo, né, mas aqui da NSA, né, o escândalo desses aplicativos foram utilizados, esses malware, né, que são um tipo de vírus, na verdade, que te dá controle sobre uma máquina e que foi utilizado largamente, né, não só pelos Estados Unidos, mas que é usado por outros países também. Mas, no final, acho que a tese central que fica aqui do capítulo é essa indistinção entre mundo livre e cárcere, ou seja, um mundo no qual cada vez mais viver livremente significa estar, em alguma medida, aprisionado, né, ou vigiado, submetido a esse tipo de vigilância. E aqui o ponto é esse, né, na página 243, acho que ele expressa mais diretamente. Acho que nós temos 2 formas diferentes de funcionamento do poder, e que agem juntas, uma é positiva, outra negativa. A positiva está ligada a uma transparência virtual e a negativa a uma encarceração, um encarceramento em massa. Né? E ela funciona tanto para quem está plugado, né, o wired, né, ou então unplugged, né, para quem está online ou offline. Ela, digamos, pega todo mundo, digamos assim, você não precisa estar online para estar submetido a isso, para estar exposto a isso. E acho que a ideia mesmo de ambientes inteligentes ou internet das coisas é a forma da gente entender como que o controle ele ultrapassa o espaço, né, o cyberspace, né, o espaço virtual. Isso de várias maneiras, né? Bom, e a forma mais óbvia de fazer isso são os sensores e as etiquetas digitais, né, aquelas RFID
API, né, que são as maneiras, assim, a forma de fazer com que objetos interajam e se tornem inteligentes, né, ou seja, capazes de enviar e receber dados. E aí você passa a ter a possibilidade de objetos responsivos, né, ou seja, que agem diferentemente em função de certas presenças no ambiente. Ok, na página 248, o argumento dele é assim, finalizado, da convergência de uma vida digital ordinária que cada vez mais se aproxima e está ligada a novas formas de vigilância correcional, né, de correção. Deixa eu ver aqui se eu leio. Então, é isso, né? A nossa vida ordinária digital, a vida do dia a dia, né? E as novas formas de vigilância correcional começam a convergir, né? E assim nós estamos diante, né, de uma nova condição carceral generalizada, né? Esse é o ponto, que é marcado por níveis, né, atordoantes assim, de monitoramento, né? Ou seja, nós somos monitorados muito mais do que o indivíduo que era assim, porque esse indivíduo que tinha uma liberdade condicional e tinha que usar simplesmente uma tornozeleira eletrônica, ele está muito menos vigiado do que o indivíduo que anda com um smartphone hoje, né, no certo sentido, né? Enfim, então, isso para mostrar como que isso se generalizou e intensificou de uma forma universal. E aí ele diz que não se trata apenas de uma iron cage, né, uma jaula de aço, de ferro, para usar a expressão, né, que ele fala do Weber, né, que está no texto, que já leu, né, o texto do Weber, sobre a ciência como vocação, né, termina muito bonita essa imagem da jaula de aço, né, que é uma espécie de aprisionamento nosso, né, do mundo contemporâneo, e assim, enfim, eu não vou voltar no Weber, mas só para vocês entenderem, é uma imagem muito bonita que o Weber está mostrando como que a modernidade é marcada por um processo de racionalização na qual cada vez mais a gente racionaliza e trata, digamos assim, as coisas, o mundo, etc., como se fosse algo disponível e passível de ser controlado, de ser dominado pela ciência, etc., né? E o perigo que isso traz é que isso pode se voltar contra a nossa própria liberdade. Essa é a reflexão do Weber. Ou seja, essa racionalização do mundo, né, ela se volta sobre nós mesmos, e nós mesmos podemos nos tornar objetos, digamos assim, a ser manipulado, produzido, controlado por essa mesma ciência, né? Enfim, então, essa é a jaula de aço, né? Ou seja, que em alguma medida a gente mesmo se aprisiona pelo processo de racionalização que nós empreendemos, né? A gente se torna objeto do nosso próprio conhecimento. Isso é uma coisa bastante interessante, né, no pensamento do Weber. E aí que aparece essa expressão jaula de aço. A gente construiu a nossa própria prisão, vamos dizer assim. E aqui, isso é recuperado pelo Bernard Harcourt, né? Ou seja, não se trata apenas de uma jaula de aço, né, que estaria, né, no coração da era digital, né? Tem uma também, certamente, dizer, ou seja, esse aspecto que está aí presente nesse encarceramento em massa, né, nessas guerras de drones, etc., no Guantánamo, né, nesses espaços de exceção, nesses campos de exceção. Mas, para além disso, né, o que é ainda mais surpreendente, tem algo mais, né? E esse algo mais é justamente a ideia de que essa iron cage, né, essa jaula de ferro, de aço, ela hoje ela se tornou algo interno, né, e que ultrapassa, né, digamos assim, essa dimensão do encarceramento, etc. Em outras palavras, as formas de punição, elas se generalizaram, ou seja, para punir alguém você não precisa pôr na cadeia, essa é a questão, né? Talvez seja por isso que os Estados Unidos e outros países mais desenvolvidos comecem a ter um processo inverso, né, no que diz respeito à população carcerária, porque você tem outras formas de monitoramento e controle, né? O Brasil, como prefere a coisa mais arcaica, continua trocando tiro na favela e jogando as pessoas em massa na cadeia, né? E a maneira como ele tenta ilustrar essa mudança, né, ao invés de uma iron cage, né, ao invés dessa cage, né, ao invés dessa jaula de aço, a gente teria esse pavilhão dos espelhos, né, aquele
como é que chama no português? Quando tem aquele parque, né, que tem os espelhos, que a imagem é distorcida, aquele negócio, né? O pavilhão dos espelhos. E por quê? Porque as práticas punitivas de encarceramento em massa, etc., se torna hoje uma espécie de prisão onipresente, né? E essa punição, que antes acontecia num lugar fechado, que é a penitenciária, agora acontece numa estrutura meio transparente própria da era digital, né? Então, o aprisionamento mudou, digamos assim. Se antes ser aprisionado significava ser enviado para um lugar fechado, opaco e separado, que era a penitenciária, hoje em dia nós somos todos aprisionados num lugar completamente transparente, espelhado, mas que é distorcido e que, de alguma maneira, nos observa incessantemente. Ok, então acho que essa é a imagem, né? Ou seja, a gente sai de um tipo de cadeia para entrar em outro, basicamente essa. E essa nova imagem da cadeia não é mais um forte, né, com muros grossos e jaula de aço. Não, é um pavilhão de espelhos, basicamente isso, no qual a gente está aprisionado. E essa exposição digital, então, é que marca a lógica do pavilhão de espelho, né, que nos molda, né, conforme a nossa imagem, de uma forma distorcida, e volta essa imagem sobre nós, né, ou seja, na forma de direcionamento dos nossos comportamentos. E aí, terminando o texto, na página 649, ele diz isso, né, que a transparência virtual e o monitoramento correcional juntos, agem juntos, né, formando uma espécie de camisa de força, uma concha, né, digamos assim, feita não mais por grades, né, e paredes grossas, mas sim por ele diz aqui, por um tecido novo, moderno, digamos assim, uma espécie de, sei lá, tecido, uma fibra sintética, uma coisa assim que nos aprisiona de uma maneira diferente. E a nossa, então, sociedade da exposição se torna, em grande medida, uma forma de aprisionamento, né, uma shell, né, uma concha, né, tão dura quanto o aço, né, ou seja, tão difícil, tão inescapável, digamos assim, quanto a jaula de aço. E aí acho que essa é um pouco a mensagem, né? Ou seja, de que há uma mudança, mas ao mesmo tempo ela convive com formas arcaicas e ela vai assumindo uma forma mais sutil, espelhada, sintética, etc., de aprisionamento, mas que se universaliza, que aprisiona todos, né? Ou seja, ela não é mais, ela não tem um foco específico num grupo que vai ser objeto daquele monitoramento, não. Ela agora pega todo mundo, né? Como diz a música, está dominado, está tudo dominado. Enfim, todo mundo agora se torna objeto desse monitoramento. Ok. Vocês têm algum comentário, gente, sobre esse capítulo 9? Alguma observação? Marco, nem é sobre o texto, é sobre o encontro. Os dois grupos você modificou para semanal, é isso? Não, eu modifiquei esse grupo para quinzenal, né? Então a gente vai ter esse encontro hoje, aí semana que vem não tem, e daqui 15 dias, portanto, a gente retoma para finalizar o livro, né? Eu fiz isso com esse grupo. O outro grupo não vai ter reunião dele amanhã, porque é aniversário do meu filho, justamente eu vou fazer um passeio com ele e tal, então eu já tinha visto, quando eu fiz o cronograma lá no ano passado, que ia cair no dia do aniversário dele, eu já fiquei assim, vou deixar uma obrigação no dia do aniversário dele, não, tá? Vou desmarcar. E então já não vai ter só por conta disso, mas eu mantive o outro grupo semanalmente para a gente terminar a leitura da Butler. Só que estava difícil para mim conjugar os dois grupos semanalmente, estava muita coisa, e com outras obrigações, especialmente esse, que é na segunda-feira, estava mais difícil, porque eu vou fazer agora, nos próximos semanas, várias viagens. Eu vou para Toronto agora, esse final de semana, depois eu vou para Ottawa, depois para Montreal, e é sempre no final de semana, e aí segunda-feira está mais complicado. O outro grupo está na terça, né? Está mais tranquilo. Ok? Bom, é isso, então. Mais alguma observação? Então, só lembrando, então, daqui 15 dias, vamos terminar de ler o livro, e aí a gente conversa sobre não só os capítulos finais, mas sobre a nossa percepção geral do trabalho do Bernard Harcourt
E a gente pode também conversar um pouco sobre perspectivas futuras para o grupo, né? A gente vai finalizar daqui a 15 dias, né? Esse ciclo aí de encontros, mas aí eu estou com um projeto, sim, eu compartilho com vocês daqui a 15 dias, eu estou com a intenção de fazer pelo menos um teste por um período, assim, da gente montar um grupo de leitura e discussão de autores, assim, de pessoas assim, brasileiros, assim, que pesquisam temas que são do nosso interesse. Estou pensando em selecionar textos de algumas pessoas, a gente lê esses textos, a gente tira um mês para cada pessoa, vamos supor que a gente tem um tempo para ler, para fazer uma conversa entre nós, do trabalho dessa pessoa, e aí a gente convida essa pessoa para vir ao grupo e conversar com a gente sobre o trabalho dela, né? Isso porque eu estou com uma percepção assim, de que talvez seja interessante a gente começar a conhecer mais o trabalho dos nossos colegas brasileiros, assim, o que eles estão fazendo, conhecer mais os... Eu acho que no Brasil a gente tem um péssimo hábito, a gente se lê muito pouco entre si. A gente até faz encontros, tem eventos, né, que você escuta, às vezes, uma palestra e tal, mas a gente tira muito pouco tempo para ler os trabalhos assim, que as pessoas publicam, os artigos, os livros delas e tal. E a gente se cita muito pouco, a gente tem uma dificuldade, parece que, para reconhecer uns aos outros como pesquisadores e dar o crédito e valorizar o trabalho que está sendo feito no próprio Brasil. E isso dificulta criar uma rede mesmo de pesquisa e tal. Então, eu estava querendo usar assim, o espaço do grupo como lugar para a gente poder fazer isso coletivamente, né? Ler mais trabalhos. Assim, a gente não precisa parar de ler assim, o Bernard Harcourt, o David Lyon, sei lá, os estrangeiros, mas tirar um tempo para ler o que está sendo feito no Brasil e dialogar com os nossos colegas. Acho que é uma maneira também de conhecer mais as pesquisas que estão sendo feitas no Brasil, qual o perfil delas, assim, o que o pessoal está desenvolvendo, e montar uma rede também, convidar essas pessoas, conversar com elas, né? Depois, acho que a gente pode ampliar isso, de repente convidar pessoas de fora também, mas eu estava pensando em começar com o Brasil, assim, que eu acho que a gente tem um dever de casa aí para fazer primeiro, pelo menos eu sinto isso, que eu não conheço o trabalho dos meus próprios colegas, eu queria começar dali, né, com isso. E eu senti isso um pouco aqui, né, vendo como funciona o centro onde eu estou aqui, que tem vários professores, assim, não só do Canadá, mas da Inglaterra, né, dos Estados Unidos, e o pessoal vem, apresenta seus trabalhos, e eles comentam os textos, e eu fiquei assim, pô, eu não faço... E aí eu me lembro do David Lyon aqui comentando dos outros brasileiros que vieram para cá, a Fernanda Bruno, o Rafael Evangelista, e eu fiquei assim, o Ricardo Fabrino, que é lá de Curitiba. E assim, eu conheço essas pessoas de nome, mas com exceção da Fernanda Bruno, que eu já li livro e artigos dela, dos outros eu nunca tinha lido nada e tal. Eu fiquei assim, cara, mas eles são brasileiros, eles estão estudando isso, eles vieram para cá, onde eu estou, e eu não conheço o trabalho deles. Eu preciso fazer isso também, entendeu? Não é só ler o trabalho do David Lyon, tipo, ler o trabalho dos brasileiros que vieram aqui, inclusive, né? Então eu fiquei com isso na cabeça, e eu já sei, assim, é claro, de vários brasileiros que têm trabalhos que são interessantes, que são de boa qualidade, e que acho que vale a pena a gente ler e conversar com eles, né? Então, vou propor alguma coisa nessa direção aí para o semestre que vem, quando voltar o semestre, né, da UFMG, vai ser em abril, né, final de março. Então, a partir de abril, a gente começar a desenvolver alguma coisa assim, né? E aí eu queria contar com a sugestão de vocês também, para selecionar os autores, os textos, e a gente montar um cronograma coletivamente. Ok? Mas, enfim, estou adiantando, porque isso era o papo para o encontro final da semana que vem, mas é porque eu estou com isso na cabeça esses dias. Gosto muito da iniciativa, Marco. Acho bacana mesmo. Ótimo. E eu acho que tem, assim, a América Latina, tem... Isso, exato. É o segundo passo. Eu pensei exatamente isso. Primeiro começar no Brasil, depois América Latina. O problema é que o meu espanhol é um portunhol vagabundo, né? Mas, enfim, eu preciso também melhorar isso. Ir para a América Latina e depois expandir. Beleza? Ok, gente. Então, é isso. A gente volta, gente. Abraço para vocês aí. Valeu aí pela presença. Bye, bye.